Ora, viva, muito boa noite, bem-vindo à edição de terça-feira do seu jornal principal. Vamos aos destaques para a edição de hoje. Atropelamento mortal de adolescente e abandono provoca protestos no bairro do Infulene, município da Matola. Membro de policiamento comunitário escapa à morte após ser agredido com katana em Inhambane. Académico Severino Nguenha diz que disciplina partidária limita a atuação dos deputados na fiscalização governativa. Atropelamento mortal de adolescente e abandono provoca protestos no bairro do Infulene, no município da Matola. É mais um acidente que vitimou uma adolescente de 15 anos de idade no Vale do Infulene, aqui no município da Matola. A população deste bairro decidiu sair à rua, colocar barricadas em contestação contra a alta velocidade protagonizada pelos automobilistas que por aqui passam. Isso foi ontem às 19 horas. Vinha uma criança deste lado para este lado ia cartar água. E vinha um carro daquele lado para lá, com uma velocidade. E a criança foi atropelada na hora, caiu para aquele lado. É uma criança de 14 anos que foi atropelada assim, aquela hora das 19 horas. E a tal pessoa fugiu e não apareceu mais. Aqui tem acontecido coisas muito críticas. Pessoas andando de qualquer maneira, ontem bateram uma criança e a pessoa não se responsabilizou, foi embora. Isso é crítico, papá. Nós queremos lomba nessa estrada aqui. Sim. Os carros andam a alta velocidade. Anda a alta velocidade, uma pessoa compra 20 e nunca pisou gente. Vem prometer aqui pisa gente, pá. O que precipitou a revolta dos moradores é o recente acidente que resultou na morte de uma adolescente de 17 anos que acabou perdendo a vida por falta de socorro. Segundo os revoltados, este é o 6º acidente de viação a fazer vítimas neste troço. Uma criança, a pessoa não se responsabilizou. Bateu uma criança ali. A autoridade da zona também não se responsabilizou. Começaram a dizer, vai lá para casa, já terminou, acabou tudo. Como assim? Nós acordamos amanhã com essa intenção aqui, de fazer reivindicar, queremos lamba aqui, papai. Vocês não vão abrir essa estrada? E é a quarta vez a ser atropelada mais uma pessoa. Sim, sim. É uma pessoa que vocês conhecem? Não, essa pessoa não conhecemos. A pessoa que foi atropelada? Conhecemos sim, vive aqui no meio. Aqui já somos 6 que sofremos acidentes nessa estrada. E é uma primeira morte. Eu sou de um acidente de gravidez, mas a própria gravidez, essa moça que morreu. Este jovem viu-se forçado a parar de trabalhar após ser atropelado na mesma via. Eu sou um exemplo concreto, sofri esse acidente o ano passado. Essa estrada me sofri acidente o ano passado, em outubro. Então, o ano fiquei internado 2 meses no Hospital Central, ortopedia e está na cirurgia plástica, porque vinham com alta velocidade. Os mesmos dizem que enquanto a idilidade não colocar lombas, eles não vão arrecadar o pé desta estrada. Colocação de lombas. Exato. Sim. E ajuda de lâmpadas. Está escuro, aqui não há lâmpada. Exatamente. Sim. Pedimos colocação de lombas e lâmpadas. Não vamos abrir sem lomba, sem nenhum resultado hoje aqui. Queremos resultado. Se dizer que vão pôr lomba, tem que vamos abrir. É o que nós queremos de lomba. Esse greve que nós queremos, não é greve que não queremos estrada, queremos a estrada sim. Então, mas nós queremos as lombas, tá vendo? Porque acidente acontece, mas só que alguém tem que parar. Fica feio, ele bateu uma criança, morreu e correu. Quem vai assumir isso aí? Queremos justiça e aquele senhor seja encontrado e sume com as consequências. São imagens de Constâncio Zitói, Filipe Muyanga, TV Sucesso. E a família da malograda está inconsolável e exige a responsabilização do automobilista que encontra-se foragido. A notícia da morte da adolescente de 17 anos de idade que foi atropelada no Vale do Infulene apanhou de surpresa a família, que afirma não ter condições para oferecer um enterro digno à filha. Estava ali em casa, fica com minha irmã. Me ligaram dizer a minha filha morreu, foi batido com um carro. Não tinha dinheiro, o pai morreu há muito tempo. Veio enterrar minha filha, ele matou para esse cão e fugiu. Vem parar, falar comigo, não quero. Eu só quero ver a cara dele, sem enterrar minha filha, que estou a pedir para enterrar minha filha. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada.
A mãe da vítima diz que a morte trouxe desgraça à família. Está pedindo enterrar minha filha, só eu não como. A morte daquela menina me trouxe pobreza da minha casa. Não sei, vou viver quantos anos, não sei. Por sua vez, a tia da adolescente pede a responsabilização do responsável pelo acidente. Meu filho viu, meu filho assistiu tudo, meu filho viu, meu filho ontem nem para dormir, nem para comer, não comeu nada, até agora está mal, meu filho está a chorar. Queremos justiça. A pessoa fugiu. Sim, mas já foram lá ao encontro da mesma pessoa? Não encontraram a pessoa. Sim, essa é a casa da pessoa? Sim, queremos a justiça. Minha sobrinha nem estava doente. As estruturas do bairro estão em fuga, não estão disponíveis para falar, não estão disponíveis para como pode ver nas imagens. Revoltados com a situação, os moradores condenaram a inflexibilidade das estruturas do bairro. Se fosse uma barraca de bebida, iam dizer, chamarem uma Mahindra para vir e buscar a pessoa. Mas agora que é aquilo aí, não há nenhuma solução. Estão a dizer que vão descansar, vão dormir. Não há estádio nenhum que vai assumir. Somos nós. Então o chefe de quarteirão, por que não falou? As autoridades policiais foram solicitadas para amainar os ânimos. Seguimos agora com outras notícias. Membro de policiamento comunitário escapa à morte após ser agredido com katana em Inhambane. Justino Nhambomba, 46 anos de idade, é membro do policiamento comunitário no povoado de Nhancoja, no distrito de Xangamo. Por pouco seria um homem morto por katanada. Aliás, os ferimentos em partes sensíveis do seu corpo denunciam a intentona. Estou mesmo mal, porque todas essas veias não está a funcionar. Cabeça também? E a cabeça também, aqui na cabeça tem 3 furos, mas este aqui, e aqui está esse dedinho, acho que não sei que vai funcionar, porque peguei aquela katana, então tinha pegado nessa parte de cabo, ele puxou. Eu tinha que tentar não alargar aquela katana, senão me estragar o mundo. Era uma missão de garantir a ordem e tranquilidade públicas na comunidade que por pouco terminaria em tragédia no distrito de Xangamo. O responsável dos golpes é este ancião de 72 anos de idade. Trata-se de uma pessoa errada que estava no lugar errado e na hora errada. Justino Nhambomba conta como tudo aconteceu. Passamos no mato, andamos no mato, apanhamos uma casinha ali. Esse senhor estava ali a ralar o coco. Eu cheguei ali perto. Ele disse bom dia. Logo saiu com a katana, com aquela enxada dele. Disse, eu soube que você veio para me capturar. Você não são polícia de nada, você é polícia da merda. Logo o gajo saltou, querendo me cortar a cabeça. Vale a pena que não dava me cortar a cabeça, então ele entregar a borracha. Então me cortou essa borracha. O gajo correu, eu lhe persegui, porque já vi que já estou mal. Vale a pena eu morrer ou ele me ultimar. Então ele peguei o gajo, logo saltei, lhe pisei daqui, o gajo caiu. Então pedi socorro às minhas colegas. Ele veio, ele me socorreu, amarrei esse gajo. O ancião também escapou à morte depois de receber vários golpes com objetos contundentes desferidos por membros do policiamento comunitário. O idoso justifica que agiu em legítima defesa contra o membro do policiamento comunitário. Eu tinha enxada com a minha katana, procurar disca porque eu vivo lá no mar lá. Nós fomos mandados aqui com polícia e com o líder que é chamado de Samuel de Xuxuru. Nós queremos agora você ir. Mas o que é que eu fiz? Não queria ver. A PRM em Inhambane está preocupada com o atentado contra a vida do membro do policiamento comunitário do povoado de Nhancoja, no distrito de Xangamo. A corporação entende que pode retrair o envolvimento da comunidade no combate à criminalidade. Nós achamos que esse indivíduo, apesar de não ser um indivíduo que ia sendo procurado, mas é um indivíduo também com um comportamento não compatível com a sociedade. Portanto, é a razão pela qual, pelo fato de ter desferido golpe para esse membro do Conselho Comunitário, ele será responsabilizado por esse ato
e já foi levantado o respectivo processo que será remetido, portanto, ao Ministério Público. Portanto, é um processo ligado, portanto, a ofensas corporais qualificadas. É o primeiro caso de atentado contra a vida do membro do policiamento comunitário que ocorre este ano na província de Inhambane. Casal de pescadores morre afogado em plena atividade pesqueira na Baía de Inhambane. O naufrágio ocorreu na madrugada da última sexta-feira, na Baía de Inhambane. O casal de pescadores artesanais que residia na cidade de Inhambane saiu em mais uma atividade pescatória para o autossustento. Antes, não ouviu a informação meteorológica sobre o estado de tempo. E em plena atividade, o barco à vela não resistiu à intensidade do vento que se fazia sentir na baía e naufragaram. Isso é teimosia das pessoas, não é? Alegando fome sempre que são interrogados quando se fazem ao mar enquanto faz mau tempo. Mas existe tudo para as pessoas terem informação. Para além da experiência própria, existem órgãos de comunicação social, estou a falar da televisão, estou a falar da rádio, para além das instituições que estão ligadas a este mar aqui. Falando da admissão marítima, a polícia lacustre, os próprios CCPs, que são os conselhos comunitários. Só que as pessoas não estão a respeitar, portanto, esse comunicado, né? Por ser madrugada, o casal não teve pronto socorro. Os corpos foram recuperados em separado. A mulher, na mesma sexta-feira, do lado da cidade de Inhambane, e o corpo do marido foi recuperado nas imediações da Ponte Cais da cidade de Machixe. Entretanto, uma das medidas que serão tomadas para reverter naufrágios de pescadores artesanais são penalizações. Já se formou uma equipe de fiscalizadores a nível da província que vão atuar em cada CCP e isso vai ajudar. Porque se tratar-se de um fiscal da zona, ainda é desprezível, ainda sofre represálias. Entretanto, criamos esse órgão que é para trabalharmos em toda a província. A morte do casal de pescadores artesanais é o primeiro caso de naufrágio que se registra este ano na Baía de Inhambane, onde a atividade pescatória afigura-se bastante prioritária para centenas de famílias. Este naufrágio que faz a morte de 2 pessoas na província de Inhambane. Seguimos com outras notícias. Demolição de casas no bairro Matundo, na cidade de Tete, revolta moradores. Estavam no serviço lá, só estão a ver que casas estão a ser destruídas. Nós queremos, eles têm que fazer as casas que partiram. Mas uma situação desagradável para os moradores do bairro Matundo, vulgo Taiana, na cidade de Tete, que viram as suas casas destruídas. A falta de esclarecimento por parte do Conselho Autárquico deixa os moradores cada vez mais agastados e afirmam que não irão abandonar aquele espaço. Nós queremos nossos terrenos aqui. Depois de destruir assim como está a ver, e quando eles dizem que então nós temos que tem que reembolsar os vossos terrenos. Não sabemos se somos moçambicanos ou somos de onde. Não sabemos. Fizemos um pouco de palhota daquilo que estava ao nosso alcance. Fizemos com tanto sacrifício. Dormíamos à fome. Mas de fora disso, só vem, destrói. A partir de hoje, deixar de vir nos incomodar aqui. Porque nós não vamos deixar isso passar. Sem nos dar o que é nosso. E essa de município de vir me matar aqui no terreno do meu pai. A pessoa que receber 18 vai me dizer a quem deu. E eu vou morrer aqui. Os moradores vivem em tensão de medo e principalmente com a ameaça da Polícia da República de Moçambique e Municipal. Só de repente chegou 2 maindras com arma, como em Moçambique tudo é guerra. Vamos começar a disparar, bater as pessoas aqui. O presidente do município que está a mandar esses homens, ainda a polícia a dizer que esse indivíduo temos que matar, vamos bater, levar algumas pessoas a bloquear. Isso faz-se isso? Com essa atitude da polícia, já não está para defender o país, mas sim está para estragar a população, está para matar a população. Houve tiros aqui, com a população querer reivindicar dos seus bens. Este munícipe, indignado com a situação, tentou contactar o presidente do Conselho Autárquico de Tete. Mesmo assim, não foi satisfeito e acusa o edil de vender aquele espaço ao famoso branco.
Uma cobra não vive com pessoas. Então o que ele está a mostrar é de ser cobra. Ele a primeira vez veio aqui ter com o meu pai dizer que queria esse espaço, mas sempre que ele não conseguiu, agora está a nos vingar por a morte do nosso pai. Não, eu quero saber ele para nos a mostrar onde nós vamos viver. Temos conhecimento que ele vendeu a 18 bi. Os mesmos pedem que urgentemente a justiça seja feita. Deixa a população, o povo viver livre. Estamos em Moçambique, nosso país. A terra que nos viu a nascer. Não pode fazer isso. Não pode ser a mesma pessoa ser falar do César Calvati, não. Estou a pedir a justiça. Que seja feita a justiça. Queremos. Refere-se que esta é a segunda demolição de casas registrada naquele bairro em menos de um mês. Com as imagens de Dalton Gandare, Augusto Dias para TV Sucesso. E o chefe das operações da Polícia Municipal na cidade de Tete diz que os revoltados são invasores e oportunistas. E nós podemos falar isso de uma forma clara, de que são invasores, porque aqueles terrenos já foram atribuídos os seus donos ou os proprietários desde 2008. E uma parte dessa zona trata-se da zona mineira. Então, são oportunistas que se fazem lá. O Conselho Municipal, através do comando da Polícia Municipal e outra força, me refiro da PRM, tem feito o seu máximo no sentido de fiscalizar aquela zona e de intensificar a própria fiscalização no sentido de interditar qualquer aspecto ou objetivo de poder ocupar o espaço alheio. Para se adquirir espaço, é preciso que se aproxime ao Conselho Municipal e obedeça a todos os trâmites que assim são, de uma forma legal, exigidos. Agora, em relação aos invasores, nos próximos dias, esses terão um tratamento merecido. E todo aquele que for encontrado num talhão alheio ou num terreno alheio serão levados até, se possível, à barra do tribunal. Chopelistas denunciam extorsões protagonizadas pelos agentes, na verdade, da Polícia Municipal da cidade da Beira. Estes transportadores operam nas rotas suburbanas da cidade da Beira sob veículos de 2 ou 3 rodas, transportando passageiros de um ponto para o outro, mas não conseguem atingir a receita do patrão e muito menos para seus próprios bolsos. O fato deve-se à extorsão que sofrem na via pública, protagonizada pela polícia, que procura a todo custo tirar ganhos, pior ainda quando tem documentos caducados, por conta do encerramento das instituições que emitem os mesmos por causa da Covid-19. Com a pandemia, então os nossos documentos estão validados. Não temos como tratar, não conseguimos tratar os documentos. Então, como município, nós estamos mal. Pior que receberam essas 2 rodas e essa Mahindra que eles têm, nós estamos a passar mal, não conseguimos mesmo como trabalhar. Para ir para baixo agora, dá medo. Dá medo por quê? Você com um sem-meticagem, encontrar com um município, dizer para ele, meus documentos não estão completos. Então, veja lá o que pode fazer, se pode me ajudar. Ele não aceita. Para nos soltar, é preciso deixar um valor. Sem isso, eles só vão nos levar para comando. Porque quando vamos no comando, nós não conseguimos pagar a multa que nos dá de 1.500. Esse 1.500 eu viajo. Durante um dia não consigo, nem uma semana não consigo fazer esse 1.500. Ainda nas estradas da capital provincial de Sofala, eles sofrem desrespeito por parte dos automobilistas, com destaque para chopeiros e caminhonistas. Quando entram nessa faixa de rodagem já, eles pronto, não tem nada a ver se é moto ou que eles entram, cortam o piro das motos. Então a tendência desses motociclos pronto, é ir embaixo dos caminhões. E muitos sofrem mesmo através de caminhões aqui, nesta curva aqui. A falta de respeito. Sim, há falta. Mesmo esses chapeiros também não respeitam os motociclos. Eles andam, de repente daqui para aqui, param e os gajos que vêm de trás, pronto, naquele momento chocam de trás. Não tem como. Quantas situações já aconteceram aqui ao longo desse mês?
Dentro desse mês foram 2 acidentes que já tivemos aqui. Contudo, chegam algumas vezes junto dos seus patrões com dinheiro insuficiente para fechar a receita. Vou no patrão também, se não conseguir nada, eles dizem que eu não sou culpado. Quem trouxe a pandemia não sou eu. Eu me pergunto, ele é humano como a mim, por que ele não acredita? Essa é uma questão para nós dos patrões. Né? Todos estão a reclamar muito. Não sei eu sozinho. Pode ir na baixa de enquanto todo mundo está a dormir só. Sai de manhã até a tarde, para fazer só 200, 300, para fazer 500. É um problema. Quais são os vossos clientes? Os melhores clientes que nos pagam melhor são os bêbados. E nesta altura, muitos deles não saem às barracas para consumirem bebidas alcoólicas por medo de uma rindra. Fazemos a nossa primeira pausa, mas antes convido-o a conferir o estado de tempo para as próximas 24 horas. Até já! Bem-vindo ao segundo bloco de informação. O Governo perspectiva a retoma do crescimento económico a partir de 2021 em um cenário adverso imposto pela pandemia global do novo coronavírus. As prioridades do cenário fiscal de médio prazo prevê uma projeção da anterior 1,6% em 2020 para 0,8%, e esta projeção no cenário fiscal de médio prazo para 2023 prevê-se um crescimento de 3,8%. A porta-voz da 31ª sessão ordinária do Conselho de Ministros disse que a projeção é referente ao cenário fiscal de médio prazo 2021-2023. Em termos de despesas, foi também tomada em consideração a base da coleta de receitas do corrente exercício de 382 mil milhões de meticais para uma projeção em 2023 de 454,95,5 mil milhões de meticais. Como podem ver, os dados indicam que neste cenário não há previsão de déficit, porque é preciso garantir o equilíbrio orçamental da despesa e a receita que é cobrada. Nesse intervalo, o Governo prevê encaixar 366,4 mil milhões de meticais e 454,95 mil milhões de meticais, respectivamente. Ludovina Bernardo não explicou a fonte para a qual o Governo irá buscar o pacote de receita em alusão. Neste cenário fiscal, apenas faz aquilo que é o pacote de recursos que serão cobrados em termos de receitas fiscais num contexto geral, e não especificamente as receitas de diferentes fontes de financiamento, mas sim as receitas globais previstas para este período. A responsável disse, por outro lado, que o Governo está preocupado com o comportamento de risco evidente face ao novo coronavírus. E como consequência, temos vindo a registrar o aumento dos casos de contaminação do novo coronavírus. O Ministério de Saúde tem se organizado para reforçar a estratégia em termos de intervenção face à transmissão comunitária que temos vindo a acompanhar
nas 3 províncias, mas destaca-se neste período principalmente a cidade do Maputo, e com isto vai intensificar as medidas de comunicação sobre a prevenção do novo coronavírus, vai igualmente adotar algumas medidas de inovação tecnológica para o acompanhamento dos casos positivos. Durante a sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira, o órgão apreciou, dentre vários assuntos, a participação do chefe do Estado Filipe Nyusi na 40ª Cimeira da SADC, a visita presidencial à província e cidade de Maputo, o regime jurídico de gestão e redução do risco de desastres. O antigo presidente do Comitê Central da Ética Pública, Jamis Taimo, entende que há uma incoerência entre a vontade governamental e a realidade na materialização da ética pública no nosso país. O reverendo Jamis Taimo defendeu este posicionamento durante o primeiro dia de retiro da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia da República, que decorre desde esta terça-feira na província de Maputo. Na ocasião, na qualidade de orador, Taimo dissertou sobre o tema papel da Comissão Central de Ética Pública, desafios e perspectivas. Que há um vazio, precisamente, em termos de coerência entre a vontade e aquilo que devia ser. Como sair desta incoerência? Não passa necessariamente para que os órgãos do Estado assumam a comissão como tal. A comissão como um elemento importantíssimo para a vida dos cidadãos. O assumir-se que este é um órgão que de fato deve ter a sua relevância na sociedade e que ainda não é assumido como tal. E o outro elemento é ter que fazer com que a comissão como tal seja assumido pelos órgãos do Estado. Já o docente universitário Severino Nguenha entende que a promiscuidade na fiscalização do Executivo dificulta a operacionalização da ética pública. Fiscalizar a função do Executivo. Existe muita promiscuidade entre os nossos poderes. Isto enfraquece a nossa democracia, enfraquece o trabalho próprio do poder legislativo. Taimo sublinha que o governo e demais servidores públicos ainda não incorporaram a essência da ética pública. Aquilo que eu tenho visto, eu acho que ainda não foi incorporado como algo importante. A sociedade pode ter muitas expectativas sobre a Comissão Central de Ética Pública, por ser uma Comissão Central de Ética Pública. Mas acontece que quando a gente vê como a própria comissão ela está na sociedade, como é que ela lida, quer dizer, dificilmente a gente percebe isso. Então, isto para mim é que é a grande questão. Então, por que não se faz sentir esta comissão se ela de fato tem a função de ajudar aqueles que gerem a coisa pública, para que de fato este cidadão sinta-se protegido. E acrescenta que a ética pública ainda está longe de ser uma realidade no país, visto que ainda não consta na lista das prioridades do governo. Se você olha do ponto de vista da lei de probidade pública, ela vem precisamente, a lei vem precisamente criar esse espaço da moralidade, não é? Da moralidade daquilo que é a forma de gestão da coisa pública. Então esta moralização não é feito simplesmente de forma isolada, é todo um conjunto, não é? Então, de pessoas, de formas de ser e de estar na sociedade, que permite que, então, as pessoas construam em conjunto um projeto de sociedade. A violação da lei de probidade pública por parte de ex-governantes, casos recentes da Vitória Diogo e Raimundo Diomba, tem levantado acesos debates na sociedade moçambicana. O académico Severino Nguenha diz que disciplina partidária limita
a atuação dos deputados na fiscalização governativa. Severino Nguenha diz que é por causa da predominância dessa lógica proibicionista no seio dos partidos políticos que a ética parlamentar é desvirtuada. Cada indivíduo procura a sua realização, a própria felicidade, e é bom e é justo que seja assim. Simplesmente que existe um limite da busca da minha felicidade e esse limite chama-se o outro. Quer dizer que quando eu me encontro diante do outro ou diante de uma comunidade, eu tenho que limitar a minha busca. Neste sentido, eu penso que o decoro parlamentar nosso, que se inspira muito no decoro parlamentar brasileiro, tem tendência a ser uma ética proibicionista. E nós temos que ter uma ética mais afirmativa, que mete mais o acento naquilo que é nossa responsabilidade numa busca positiva e menos na proibição. Já a deputada Ivone Soares reconhece existir dicotomia entre a função do parlamentar e as diretrizes partidárias. Porque a ordem é de aprovar, mas as pessoas não aprovam. Alguns o que é que fazem? Saem da sala, né? Fazem disciplina de não votar, saem da sala. Mas este debate frontal de dizer que eu não aprovo porque há uma clara violação da Constituição não existe. Ou então não se faz ouvir no Parlamento. Há uma contradição entre a consciência individual, a disciplina partidária e aquilo que é justo para o povo. Em resposta, Severino Nguenha aponta a fraca compreensão dos problemas da população como uma das razões da disfuncionalidade da ética parlamentar. Então, a primeira dimensão do decoro parlamentar é a qualidade da relação que o representante tem com os seus eleitores, com a comunidade do seu círculo eleitoral. E me parece que isto é uma dimensão fraca. Eles não trazem ao Parlamento os principais problemas das comunidades, não conversam suficientemente com elas e não defendem nos partidos, no Parlamento, aquilo que são preocupações fundamentais das comunidades. É fazer leis. Essas leis têm que ser justas, têm que ser transparentes. Para serem justas, têm que beneficiar os mais fracos. Os últimos inventos e as últimas votações do Parlamento não foram neste sentido. Nem em termos de transparência, nem em termos de justiça, nem em termos de percepção de justiça por parte da comunidade moçambicana. O relator da Comissão de Ética Parlamentar, Vasco Gaspar, reconhece existir lacunas no seio dos deputados no que tange ao cumprimento de suas funções. Dos projetos âncora, aqueles que decidem, que fazem um desenvolvimento de um todo, mas aqueles projetos que do dia a dia já estão às Assembleias Provinciais. Portanto, queremos dizer que a lacuna existem, porque realmente, e essas lacunas estão sendo sanadas pela descentralização que começou já em 2009 com a eleição das Assembleias Provinciais. A presidente da Comissão da Ética Pública, Abiba Linha, reconhece a pertinência da ética parlamentar, por isso garante que será produzido um código de ética parlamentar para sanar lacunas existentes. Acredito que com estes subsídios que tivemos aqui e com alguma assessoria poderemos tirar um código de decoro parlamentar do deputado muito eficaz, muito importante para nós, que vai poder ajudar-nos a saber como estar perante o nosso Parlamento moçambicano. Para isso precisamos de dar algum passo mais, ouvindo a opinião mais da lei, que é para melhorar o nosso código e melhorar o nosso trabalho da escutação perante as províncias. Mas a nossa perspectiva é de fazermos até o próximo ano, dependendo desta pandemia que existe dentro, que assola dentro do país. Estas constatações foram apresentadas esta terça-feira na província de Maputo, no retiro de 2 dias da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia da República. Mais uma curta pausa no seu jornal principal e desta vez acompanhe o câmbio do dia.
Este câmbio tem o patrocínio do Banco Letsego. Juntos melhoramos vidas.